Nós estamos hoje começando o nosso estudo 746, no nosso currículo doutrinário, estudo 746, e nós estamos nesses últimos 4 semanas falando um pouquinho sobre a agenda islâmica. Se você não sabe disso, eu deixo falar para você, né, que nós estamos em pleno Ramadã. E o Ramadã é o mês onde os muçulmanos se reúnem para oferecer um mês inteiro de jejuns a Alá, crendo que Alá requer disso deles, né? E nesse penúltimo estudo desse nosso estudo a respeito do islamismo e observação do islamismo em comparação à fé em Cristo, para dar uma resposta para eles, né? Nós vamos hoje falar sobre as estratégias islâmicas de evangelização e a resposta cristã. O nosso textuário está lá em 1 Coríntios, capítulo 1, versículos 22 ao 23, está aí na tela para você acompanhar, mas também na sua Bíblia para você abrir, amém? 1 aos Coríntios, capítulo 1, versículos 22 ao 23, diz assim a palavra de Deus. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. É interessante a gente já observando aqui logo, quando a gente observa já logo no começo do texto, se a gente vai debruçar um pouquinho, a gente percebe que Paulo está falando que a vinda do Senhor Jesus Cristo, o advento do Senhor Jesus Cristo, não é para apaziguar ou para responder a nenhuma cultura. A vida do Senhor Jesus Cristo, a vinda dele e a vida dele, não está aqui para nós contemplarmos, para que tragam respostas às nossas culturas humanas. Ou seja, Jesus não está se preocupado, Deus não está preocupado em nos dar respostas humanas. Ele está preocupado, sim, em nos levar e levar a nossa vida, levar a nossa compreensão a uma perspectiva divina. É por isso que aqui está escrito assim, olha, os judeus pedem um sinal e os gregos buscam sabedoria. Está falando de duas linhas de pensamento, duas etnias diferentes e dois hitos diferentes, duas chamadas para a vida, né? Duas vozes para a vida de maneira diferente. No caso dos judeus, a busca por sinais da divindade. E no caso dos gregos, a busca pela sabedoria da divindade. Mas a pregação de Paulo, ela consistia num Cristo crucificado, que era ao mesmo tempo, para os judeus, um escândalo. Se ele fosse um sinal para os judeus, o sinal que ele marcava era um sinal de escandalização. Era um escândalo para eles. Aqueles não era um sinal positivo para eles, né? E para os judeus, loucura. E para os gregos, loucura. Então a sabedoria que os gregos buscavam na divindade, na resposta da vida de Cristo, para eles isso era uma loucura. Por que a gente está falando isso? Nessa semana, a gente vai estudar juntos algumas abordagens mais utilizadas pelos muçulmanos na tentativa de evangelizar os cristãos. Os muçulmanos, eles também evangelizam. Apesar de eles não trazerem o evangelho, né, o evangelho do Senhor Jesus Cristo, eles tentam trazer a sua mensagem para nos convencer. Ou seja, eles tentam nos dar respostas humanas para nós entendermos o divino. E você vai perceber como as respostas deles são humanas. Além de estarmos bem preparados, seremos mais objetivos e efetivos ao defendermos com maior confiança e prontos para explorarmos por eles quanto à nossa fé no Senhor Jesus Cristo. Já nos dias de Paulo, havia uma grande batalha quanto quais elementos seriam essenciais à fé e à salvação do homem. Como vimos no texto base, os judeus e gentios estavam com um foco equivocado quanto à mesma palavra que lhes era apresentada. Da mesma forma, hoje não é diferente. Hoje as pessoas buscam respostas humanas para entender o divino. Todo lugar isso acontece, né? Na igreja isso acontece. Por que você acha que a fé, ou então, eu podia chamar até de outra religião, né? As religiões que manifestam poder aqui na terra, prosperidade financeira, prosperidade das coisas que se diz respeito aqui. Por que você acha, por exemplo, que profetas que falam a respeito do futuro ou dão uma resposta a respeito das que as pessoas vão vir daqui uma semana, daqui outra semana, são tão procurados?
Porque as pessoas buscam respostas humanas para entender o divino. Elas querem saber o que vai acontecer semana que vem. Mas elas não querem saber o que Deus quer fazer através da vida delas na semana que vem. Elas querem saber o que Deus vai dar para elas na próxima semana. Mas elas não querem saber como é que elas vão viver a realidade de Deus na próxima semana. É interessante isso, né? E a gente percebe que as outras religiões e as outras manifestações da fé não são diferentes disso. Então, a estratégia islâmica de evangelização e os contra-argumentos cristãos. A primeira coisa é que eles vão usar o Ramadã como uma prova de dedicação dos muçulmanos a Deus. O primeiro argumento que eles falam é: quantos cristãos, né? Quantos cristãos jejuam um mês inteiro para Deus? Né? Quantos cristãos dão um mês inteiro para Deus de jejum? Quantos deles apresentam um mês inteiro de jejum? Irmão, tem gente que nunca jejuou. Um dia. Tem gente que quando a gente fala do jejum, ele fala assim, que passar fome? Né? Tem gente que é absolutamente contra o jejum, é contra, você se dedicar ao Senhor de uma maneira contundente, de uma maneira mais agressiva, se eu posso falar assim, né? Acha que é exagero. Os muçulmanos dedicam um mês inteiro de jejum. E eles falam o seguinte: no Islã, todos nós jejuamos como um dever. Isso mostra a nossa submissão total a Allah. Quando nós jejuamos, nós demonstramos a nossa submissão total e completa a Allah, eles dizem, né? Outro argumento. No Islã, oramos 5 vezes ao dia. Quantos cristãos realmente oram tanto? Tem gente, irmãos, que passa dias sem orar. Sem fazer uma oração. Sem falar com Deus uma vez. E quando faz uma oração, é aquela oração do caçador, né? Um joelho no chão e o outro para cima. Assim, Senhor, a pessoa... Passam meses sem fazer uma oração. Outro argumento é: Jesus jejuava e orava constantemente. Quem segue esse exemplo melhor? Muçulmanos ou cristãos, né? E aí eles vão usar o seguinte argumento do lado do próprio Alcorão: quem busca outra religião além do Islã nunca será aceito, e na outra vida será um dos perdedores. O motivo é mostrar que o Islã exige mais dedicação. E a resposta cristã quanto a isso, como é que fica? Né? Como é que nós respondemos a isso? A dedicação religiosa dos muçulmanos realmente é admirável. Ela realmente é de se admirar. Se você vai, por exemplo, nos países árabes, ou então nas cidades, estados do lado árabe, dos Emirados Árabes Unidos, né, nos Emirados, se você vai em Abu Dhabi, por exemplo, em Dubai, durante o Ramadã, os lugares internacionais que vendem comida tem que colocar um véu preto na frente da porta para que as pessoas lá não sejam tentadas. E se você vai, por exemplo, em países como a Turquia, e as pessoas pegam alguém não jejuando, muçulmano na rua, ele toma uma surra. Então a dedicação é admirável. Você não pode tirar a admiração de perceber como as pessoas são sérias com isso, como elas tomam isso de maneira séria, né? Na igreja, se o pastor dá uma bronca por conta de um pecado, já tem problema, imagina, né? Pensou se eu começar a bater no povo que não jejua na igreja? Né? Vai ser uma fila na hora de sair da igreja. Do pessoal que não jejuou durante a semana, né? A dedicação pode ser até admirável, só que isso não salva ninguém. Irmão, Jesus falou o seguinte: olha, a salvação não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Deixa 2 coisas diferentes, tá? Uma coisa, a nossa dedicação realmente precisava de ser melhor. Mas a nossa dedicação tem que ser boa por conta do amor que nós temos a Deus. Né? Por causa do tanto que nós amamos ao Senhor. Nós queremos nos dedicar à nossa esposa, ao nosso cônjuge, né, aos nossos filhos, pelo tanto que nós amamos a eles. Não pelos benefícios que eles fazem para nós, ou a exigência que eles têm da gente. Da mesma forma, o nosso relacionamento com Deus, nós precisamos nos dedicar ao Senhor, mas a dedicação que os muçulmanos têm de nada vale. Porque o autor da vida é o Senhor nosso Deus. E a vida ressurreta é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não pelas obras, para que ninguém se glorie. Há um caminho que ao homem parece direito,
mas o fim dele conduz à morte. Né? A dedicação religiosa deve ser o resultado natural da vida de quem conhece o Senhor e tem uma vida de intimidade com o seu Salvador. Só o Senhor Jesus Cristo pode nos salvar. O cristão naturalmente cultiva o hábito da oração. Oramos ao Senhor nosso Deus como um Pai que nos ouve. Quero, pois, que os homens orem em todo o tempo, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Né? Outra coisa que eles usam para tentar chamar a nossa atenção é destacarão o jejum como uma prova de obediência. Né? E a primeira resposta deles é que Jesus jejuou por 40 dias, assim como nós jejuamos durante o Ramadã. Isso prova que o jejum é prática importante para se aproximar de Deus. Se Jesus jejuava, por que os cristãos de hoje não seguem essa tradição seriamente quanto nós? Né? A resposta cristã é que o jejum tem o seu valor e a importância na vida cristã, como a gente estava falando agora há pouco, sobre a questão da oração, né, e do Ramadã. Mas não deve ser regra obrigatória para obedecer, para obter-se mérito diante de Deus. Né? Quem é que pode chegar diante de Deus e falar assim, eu preciso ser abençoado pelo Senhor, por tudo que eu faço? Né? Eu gosto muito daquela história da Axa e do Otiniel. Né? O Otiniel, ele ganhou a Axa numa batalha, você lembra? Juízes capítulo 15. Ele conseguiu tomar para o povo israelita Kiriat Zefer. E o prêmio por tomar a cidade de Kiriat Zefer era casar com a filha de Caleb. Né? Era casar com a filha de Caleb. E ele conseguiu casar com a filha de Caleb, que era Axa. Mas na hora de sair, depois do casamento, eles estavam indo embora, a Axa falou assim para o Otiniel, falou, olha, pede para o meu pai uma terra, porque a terra que a gente está indo é uma terra seca. Por que é que Axa casou com o Otiniel? Porque ela foi um prêmio por uma vitória que ele ganhou. Ou seja, Axa era alguma coisa que ele tinha mérito. Axa era uma pessoa que ele tinha mérito. Ele alcançou casar com Axa por mérito da vitória da sua batalha. O que eu estou querendo dizer com isso? Né? Lembra o contexto que naquela época era diferente essas coisas, mas presta atenção no que eu estou falando aqui agora. Então, pedir uma terra com água não fazia parte do trato. Porque era uma questão de mérito. E quando você lida com Deus numa questão de mérito, fala para mim, quem é que tem mérito diante de Deus de alguma coisa? Quem é que pode chegar na porta do céu, bater na porta, Senhor, me abençoa que eu mereço? Ninguém. Ninguém. Quando a gente olha, por exemplo, para a palavra de Deus, fala assim, que nem a mesmo ao seu próprio filho poupou, mas entregou por nós. Então quem é que tem mérito diante do Senhor para alguma coisa? Ninguém. Mas aí o que Axa faz? Ela desce do jumento. E apear-se do jumento ali naquele momento, descer do jumento, é um ato de humildade. E ela vai até o pai. E o pai lhe pergunta, minha filha, o que você quer? E aí ela clama ao pai. Pai, a terra que eu vou é uma terra seca. Dá pelo menos uma fonte de água. Aí ela pede ao pai. Né? Porque ela não tem mérito. Mas ela conhece o coração do seu pai. O nosso relacionamento com Deus, o nosso jejum ao Senhor, não deve, não precisa, não pode ser para alcançarmos mérito, mas para entendermos o coração de Deus e o nosso coração, em nome de Jesus. Né? Para a glória do nome do Senhor, Jesus Cristo. Outra coisa que eles vão tentar, eles usarão a unicidade de Deus como argumento contra a Trindade. E a primeira coisa que eles vão falar assim, se Deus é um e perfeito, por que precisaria de ter um filho? E aí eles usam o Alcorão. Ele é Alá o único, Alá é o absoluto, não gerou e não foi gerado, e ninguém comparável a ele. Usando a própria Bíblia, comparando-se ao Alcorão, eles usarão os seguintes textos. Em verdade, o Messias, o filho de Maria, não é senão um mensageiro de Alá. E o objetivo deles é levar o cristão a questionar a Trindade e aceitar a visão islâmica de um Deus único e absoluto. A resposta cristã é a Trindade não contradiz o monoteísmo. Deus é um em três pessoas. Cremos em um só Deus eternamente subsistente em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo.
E a própria palavra de Deus fala que o Senhor, nosso Deus, é o único Deus. E que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E a Trindade é confirmada em Mateus 28, 19, dizendo que nós temos que ir às nações batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por fim, né, a Trindade é sim um mistério revelado por Deus na Bíblia. Deus é um só, mas se manifesta em três pessoas distintas. E aí eu quero lembrar você a diferença do enigma para o mistério. O que é um enigma? O enigma é aquilo que você tem as partes, mas não sabe a resposta. O mistério é aquilo que você tem o todo, mas não sabe como é que aconteceu. Então, enigma, o que é, né? Tem cabeça, mas não tem pé. Tem não sei o quê, né? Como é que é? Cai de pé e corre deitado, né? O que é? Cai de pé e corre deitado. A pessoa, a chuva. Né? Isso é um enigma. Porque você dá as partes para as pessoas para que ela descubra o que é aquilo. Mas o mistério é o contrário. Deus é trino. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Como é que é isso? Não sei. Eu tenho o fim, aquilo que eu estou vendo, aquilo que está revelado no mistério, mas não entendo como essas partes vieram a acontecer. Né? Como, por exemplo, a própria Maria pergunta, né? Olha, você vai conceber aí de Deus, do Espírito Santo. Ela pergunta, como é que vai ser isso? É um mistério. E aí, mesmo que o anjo explique, olha, a unção do Espírito Santo vai envolver o seu ventre e você vai gerar e tal, ela vê como é que vai acontecer, mas ela não entende, continua sendo um mistério. Então, a Trindade é um mistério. Por isso que para a gente falar sobre mistério, a gente sempre fala por comparação. Você vai perceber que a gente nunca fala de mistério de uma maneira clara. A gente sempre fala de comparação. Por exemplo, o Senhor Jesus Cristo era um mistério que estava escondido em Deus. E como é que ele é revelado no Antigo Testamento? O próprio Moisés fala assim, olha, vai vir um profeta depois de mim e ele vai... A ele vocês vão ouvir. Né? O próprio João fala assim, aquele que é após mim é antes de mim. É um mistério. Um menino vos nasceu, um filho se vos deu. Você percebe que o menino nasce, mas o filho é dado? Porque a dupla natureza de Cristo. É a natureza divina e a natureza terrena. Então, esse mistério revelado, que a gente percebe aqui nos evangelhos, ele é difícil de compreender. Agora, eu quero levar você lá no começo que eu falei. Lembra que eu disse para você que os homens estão tentando buscar respostas humanas para a perspectiva divina? Enquanto Deus está tentando nos levar, nós humanos, à perspectiva divina, a perceber as coisas divinas, ele busca respostas de Deus para as coisas dos homens. E Deus busca levar os homens às respostas que Deus tem. E é por isso que as respostas que Deus tem, para nós, e muitas vezes, são mistério. Em nome de Jesus, né? Outra coisa, eles vão tentar mostrar para a gente que Jesus foi apenas um profeta e não Deus. E o primeiro argumento é, Jesus nunca disse, eu sou Deus, adorem-me. Isso foi algo que as igrejas acrescentaram depois, os muçulmanos falam, né? Jesus fazia milagres não por Deus, mas porque Deus o autorizava, como Moisés e outros profetas. Eles vão argumentar usando a própria Bíblia. O que eles vão falar usando a própria Bíblia, né? Eu nada posso fazer por mim mesmo. O Messias, filho de Maria, a Sura 5:7 fala, né? Era apenas um mensageiro de muitos outros mensageiros que vieram antes de Alá. E como é que a Bíblia responde isso? Né? Como é que a palavra de Deus responde essa verdade? Jesus afirmou ser Deus, aceitou a adoração e realizou atos que só Deus poderia fazer, como perdoar pecados e aceitar ser chamado de Senhor e Deus, né? Olha só, isso aqui é uma das passagens mais importantes. Por quê? Porque uma das coisas que os muçulmanos falam é que a adoração a Jesus, a manifestação da divindade de Jesus só aparece em João. E antes não aparece. Né?
Mas olha só o que diz Marcos, que foi o primeiro evangelho, capítulo 2, versículo 5. E vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: filho, perdoado estão os teus pecados. E qual foi a resposta dos fariseus? Mas quem pode perdoar pecados senão Deus? E aí ele fala assim: para que saibais que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecados sobre a terra, eu digo a esse paralítico: levanta e anda. E ele pergunta: o que é mais fácil? Perdoar pecado ou fazer ele andar? E as pessoas estavam na cabeça e falaram assim: perdoar pecado é mais fácil, né? Porque você só fala, não. Perdoar pecado é mais difícil, fazer andar é mais fácil. Ninguém pode tirar a culpa do pecado a não ser o Senhor, nosso Deus. E é por isso que ele é Deus. Capítulo 20 de João ainda diz assim: Tomé respondeu: Senhor meu e Deus meu. E aí disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. João 8,58. Antes que Abraão existisse, eu sou. Né? Glória a Deus por isso. A argumentação também do Islã é que o Islã é a religião final e completa. O Islã ensina que Maomé, Mohammed, é o único e maior profeta enviado para restaurar a verdadeira religião em Deus. E durante o Ramadã, os muçulmanos usarão isso para tentar converter os cristãos. O argumento é: o Islã não rejeita Jesus, mas o coloca no lugar certo como um profeta. Maomé veio para trazer a mensagem final. E o argumento, segundo deles, é: se o cristianismo fosse completo, porque existem tantas versões da Bíblia e tantas denominações cristãs, né? E a citação do Alcorão é: hoje aperfeiçoei a religião e vos completei minha graça sobre vós. Né? Uma coisa que eles não falam, por exemplo, é que eles têm muitas denominações. Só para você entender, a fé islâmica já se divide em dois grandes povos: xiitas e sunitas. Fora os adjacentes a isso. Né? E segundo, as escolas de pensamento islâmico são várias. Né? São diferentes, em lugares bastante diferentes. As versões da Bíblia, né, o que eles não entendem é que a língua é cíclica. E eles mesmos hoje já têm versões do Alcorão, em diferentes traduções. Já morreu esse argumento. Já tem Alcorão em inglês. Já tem Alcorão em espanhol. Já tem Alcorão em chinês. Já mudou essa perspectiva dele. Já não é mais assim, né? A resposta cristã é: a palavra do Senhor nunca disse que viria outro profeta depois do Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, né? O Senhor Jesus afirmou que ele é o único caminho, a verdade e a vida. E, inclusive, Paulo alertou em Gálatas capítulo 1, versículo 8, que se alguém vos pregar outro evangelho além daqueles que vocês aprenderam, considere ele maldito. O Senhor nosso Deus sabia desse advento. E olha a expressão de Paulo. Vamos lá. Gálatas capítulo 1, versículo de número 8. Se alguém puder abrir para mim, por gentileza. Tanto aqui quanto em casa. Gálatas, capítulo de número 1. Versículo de número 7 e 8. O qual não é outro, mas há alguns que vós inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Olha a expressão de Paulo. Paulo inclui a si mesmo. Se eu mesmo. Ele fala assim: é possível que eu me desvie, gente. Se eu mesmo, ou um anjo do céu. Ele usa a sua própria vida e chega aos anjos. Ele fala assim: ou um anjo do céu. Pregar outro evangelho que não seja esse, seja considerado anátema. Maldito. Olha que coisa extraordinária. Por quê? Porque quem pregou o Islã a Maomé foi um anjo. Foi revelado por um anjo. E ele fala que é o anjo Gabriel, que revelou para ele a fé islâmica. Então aqui, a palavra de Deus e Paulo já nos deu alerta que isso aconteceria. Que isso poderia acontecer, né? Interessantíssimo.
Eles também usarão uma abordagem amigável. O que o muçulmano não faria ao evangelizar um cristão não atacariam diretamente Jesus, porque eles respeitam como profeta. Eles evitariam falar mal da Bíblia, pois acreditam que parte dela contém a palavra de Deus. Não usariam apenas lógica, mas também argumentos emocionais, já que o cristianismo valoriza muito a experiência pessoal com Deus. E a resposta cristã, primeiro, que ser amigável é uma excelente qualidade, mas não significa que a mensagem seja verdadeira. Irmão, você já viu uma pessoa mais gente boa que espírita? É um povo bom, gente boa, rapaz, né? Rapaz, que a gente olha na rua e fala assim, rapaz, esse homem é tão legal, só falta ser crente, né? Gente boa, amigável, pessoa com sorriso, mas não é crente. Né? Ser só gente boa não adianta, tem que ser crente. Né? Lá em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 13, diz aqui, ó, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. Tem gente que aparece como um obreiro bom e tal. Bom, se tem até pastor assim. Gente boa, bonachão, sorrisão, dá um tapa nas suas costas, sorri para você, né? Te chama de amigão, né? Aceita todos os seus comportamentos, fala que não tem problema você ser assim, você ser assado. Não, Deus entende tudo isso. Fraudulentos. Fraude. Né? Cuidado. Cuidado, meu irmão, cuidado, minha irmã. Né? A simpatia, ela não garante que uma mensagem seja verdadeira. Ela deveria ser natural no trato do homem em relação ao próximo. Não simplesmente um comportamento programado intencionalmente na tentativa de atrair as pessoas. Mas aí a gente pode fazer aqui e começar a fazer uma conclusão e uma aplicação prática, né? Os muçulmanos têm se movido em velocidade recorde para cumprir a missão de islamização global. E um dos seus principais alvos são os cristãos. Existem 3 etapas de islamização. Tá? A primeira delas é a folha de oliveira, né? A primeira delas acho, é a pomba, é a caneta e a espada. Alguma coisa assim. São as 3 fases. A pomba, a caneta e a espada. A pomba é a amizade. Fazer amizade, né? Buscam ali bons relacionamentos, bons negócios. Depois que eles tomam forma, eles invadem depois o governo. Aí eles tomam a caneta. E aí as leis começam a ser programadas de uma maneira que se manifeste a perspectiva islâmica de ser. Assim como os Estados Unidos da América, as suas leis, as suas regras são pautados pelo modelo judaico-cristão de vida, né? Esse país aqui não é um país cristão porque mora muito crente. É um país cristão porque a perspectiva de pensamento que rege as leis desse país são baseados na fé cristã. Então não é simplesmente porque aqui é um país muito legal, onde deu certo que as leis são parecidas com a... Não. A base da lei americana, a base da Constituição americana, ela necessita, como base, ter uma perspectiva de um Deus que sabe de todas as coisas. Por isso que a Bill of Rights dos Estados Unidos fala que a gente crê na busca da felicidade, que é um direito outorgado pelo Criador. Né? E a Carta de Independência Americana fala pelo menos 4 vezes de Deus. O que eu estou querendo dizer com isso? É que a caneta desse país, não naquilo que está simplesmente presente na Casa de Lei hoje ou na Casa Branca, não. A caneta, a lei desse país hoje, ainda é baseada no preceito cristão de pensamento. Glória a Deus por isso. Assim como os islâmicos também buscam primeiro ter um contato que seja da amizade, depois a caneta. Agora, sabe qual que é a última fase? A espada. Porque depois de ter mudado a cultura, as leis, agora sobra a minoria que não concorda. E a minoria que não concorda, eles usam a espada. Então entenda que esse pensamento, né,
Ele é um pensamento de grupo e não individual de pessoas. Então, como grupo, os muçulmanos estão buscando a islamização do mundo. Mas como pessoa, todo islâmico é um futuro cristão. Entende o que eu estou falando? Nós não vamos mudar a fé islâmica. Esqueça, não é esse o pensamento. Eu não estou aqui chamando ninguém para ir debater e combater a fé islâmica no sentido de modo de pensamento. Eu estou falando para você se preparar para ganhar um muçulmano para Jesus. É diferente. Eu não espero que nós amanhã, chegamos lá no Irã e convertamos lá o imã do Irã ao cristianismo. Não é essa a minha expectativa. A minha expectativa é que um iraniano que mora perto de você, ou alguém que está sendo convertido ao islamismo perto de você, conheça a fé no Senhor Jesus Cristo através da sua vida e não vai para lá. Ou você, quando for pregado a fé islâmica, não aceite isso. Essa é a nossa perspectiva. Não pense que nós estamos fazendo aqui proselitismo ao cristianismo e combatendo duas ideias. Não. Nós estamos explicando as ideias e convidando as pessoas a receberem a Jesus Cristo como seu Salvador. Né? A nossa resposta em linha de ação é, se alguém entrar em contato com você, que você manifeste a ele a pessoa abençoada do Senhor Jesus Cristo. Né? E por fim, que você saiba que ninguém vem para o reino de Deus por briga. Ninguém é convencido ao Evangelho. As pessoas recebem no coração o convencimento do Espírito Santo de Deus a aceitar Jesus. Glória a Deus. Essa é uma experiência maravilhosa que eu e você passamos. E que toda pessoa que vai a Jesus só pode ir a Ele através dela, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Que Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus.